Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que sejam bem. Hoje eu quero comentar de um assunto bem interessante e bastante polêmico com vocês. Como você já deve ter visto aqui no título do vídeo, a pergunta que não quer calar é: todo pastor é ladrão ou pedófilo? Vem comigo! Então galera, como vocês sabem, nas últimas semanas que antecederam aí, acredito que umas 4, 5, 6 semanas atrás, teve um caso aqui no Brasil de um suposto pastor evangélico que abusou sexualmente do seu filho e do seu enteado e depois ateou fogo, né, nas duas crianças, obviamente matando as duas crianças. E aí começou, né, vários comentários nas redes sociais, vários blogs, vários sites de notícia noticiando e estampando, né, na manchete: pastor evangélico abusa de filho e enteado e depois assassina-os, queima-os vivos. E foram saindo várias e várias notícias e eu falei, pô, não vou comentar sobre isso, não vou falar sobre esse assunto, mas eu decidi comentar um pouco com você sobre esse assunto. Na verdade, eu não quero falar do assunto em si. Se você quiser saber do caso, você pode pesquisar aí no YouTube, no Google, que você vai ver várias notícias falando sobre isso. Mas eu quero responder, pelo menos tentar responder essa pergunta: todo pastor é pedófilo ou ladrão? Primeiro eu quero começar a desmistificar algumas coisas que às vezes tem pessoas que nunca foi numa igreja evangélica, nunca pisou numa igreja evangélica, não sabe como é que funciona, só sabe pelo que ouve da grande mídia, só sabe pelo que ouve das redes sociais, e essa pessoa que nunca pisou numa igreja evangélica às vezes quer ficar falando as coisas sem saber, tá certo? Então eu quero desmistificar umas coisas aqui. Primeiro, nem todo mundo que se diz pastor é pastor. Alguém que não estudou, não fez medicina, esse alguém pode abrir um consultório e se chamar de médico e começar a fazer cirurgia nas pessoas? Alguém que não tem um registro, que não estudou, não fez uma faculdade de psicologia, essa pessoa pode abrir um consultório e colocar lá consultório de psicologia, ou atendimentos de psicologia, ou psicólogo ou psicóloga fulano de tal? Não pode. A mesma coisa acontece aqui. Então nem todo mundo que se intitula pastor é pastor. Tá ok? Muitas pessoas, né, dizendo supostamente que receberam de Deus uma visão de abrir um ministério, essa pessoa vai, aluga um salão, compra ali meia dúzia de cadeira, coloca ali a meia dúzia de cadeira e emplaca, coloca uma placa lá: igreja evangélica tal coisa. E aí essa pessoa se intitula pastor e começa a agir como um pastor, mas na verdade não tem nada de pastor. Ser pastor é muito sério. Para quem não sabe, eu sou aspirante a pastor, né? Estou aguardando o período para eu poder fazer o exame da ordem dos ministros batistas nacionais aqui no estado de Mato Grosso, mas já atuo como pastor auxiliar, né? Já sirvo como co-pastor na igreja a qual eu congrego, Igreja Batista Nacional, aqui no bairro Campo Velho, em Cuiabá. Para mim ser pastor, para me tornar um pastor, existem vários processos, tá ok? Então eu quero rapidamente aqui, para o vídeo não ficar muito longo, falar os processos para alguém, pelo menos na Convenção Batista Nacional, ser um pastor, tá ok? Então vamos começar. Primeiro de tudo, essa pessoa precisa ter um chamado, né? Esse chamado, ele não é de homens, esse chamado é de Deus. Então primeiramente Deus faz o chamado na vida do homem, Deus o chama para o ministério. Então a primeira coisa que acontece é a chamada. Para alguém que foi chamado por Deus, para esse alguém ser pastor, porque não basta ser chamado, tem que ser chamado e passar por uma série de requisitos, um preparo, né? Esse alguém que foi chamado por Deus, para ele ser pastor, obviamente, ele precisa entrar em um seminário teológico. Então aqui, na Convenção Batista Nacional, para o candidato ou para aquele que é chamado por Deus, vocacionado por Deus para o ministério, para esse homem entrar, ingressar no seminário teológico, o pastor dele tem que enviar uma carta de recomendação, recomendando ele para o seminário. Então, obviamente, o pastor olhou para ele, viu as características de um pastor nele, Deus também confirmou a chamada deste homem ao coração do pastor, e o pastor envia uma carta para o seminário para que esse jovem possa, ou esse homem possa, ingressar no seminário teológico. Então, assim se sucede. Comigo aconteceu assim. Eu senti o chamado de Deus, cheguei no meu pastor, que é o meu pai. Meu pai não queria que eu fosse pastor, meu pai não queria que eu me tornasse pastor, ele queria que eu fosse qualquer outra coisa menos pastor, mas eu senti a chamada de Deus no meu coração. E eu procurei meu pai e disse: pai, eu quero ingressar no seminário teológico, eu quero ingressar no seminário da nossa convenção.
E aí meu pai foi, fez uma carta, redigiu uma carta, enviou essa carta para o seminário. Beleza, enviamos a carta para o seminário. Qual que é o próximo passo, Kleber? Então aí o próximo passo são 3 anos de academia teológica. Então, pelo menos aqui no STEMAT, né, Seminário Teológico Evangélico de Mato Grosso, onde eu fiz, foram 3 anos, né, me preparando, 3 anos recebendo conteúdo, 3 anos aprendendo acerca da teologia e várias outras matérias. Então eu passei 3 anos estudando todas essas matérias. Ao final dos 3 anos, o candidato ele regressa, torna novamente para a sua igreja, e quando ele chega na sua igreja, ele vai passar por um período de avaliação, onde o seu pastor estará avaliando. Sem contar que no período de 3 anos que ele passou na academia teológica, ele já estava sendo avaliado pelo reitor do seminário, né? O reitor observa as notas do aluno, os compromissos, se o aluno acerta, né, entrega no prazo os trabalhos, se o aluno chega atrasado, se o aluno é compromissado, se o aluno é responsável, se o aluno é submisso, tudo isso é avaliado. Então depois que o candidato sai do seminário teológico, ele vai passar por uma avaliação na igreja dele, o pastor dele continuará avaliando ele, e depois de um período, o pastor dele vai mandar uma outra carta, agora já não mais para o seminário, mas para a Ordem de Ministros Batistas Nacionais, a ORMIBAN, e o pastor vai enviar uma carta pedindo o exame desse candidato. Né? O que é, Kleber, o exame? O exame, na verdade, é uma prova com duração de 8 horas em média. São 8 matérias que o aluno será avaliado. E nessas 8 horas, ele terá que responder as perguntas. Então é 1 hora para cada matéria, são em média 8 matérias. E nessas perguntas, né, o examinador faz uma pergunta para o candidato traz uma resposta e essa resposta tem que ser baseada pelo menos por 3 versículos bíblicos. Então você vê que precisa de um estudo, precisa de um preparo, é preciso estudar. Então o pastor vai mandar uma carta para a ORMIBAN pedindo o exame do candidato. E aí, o que acontece? O candidato já vai de cara fazer o exame? Não. A ORMIBAN vai avaliar o candidato nos seguintes critérios. Primeiro, o candidato não pode ter nome sujo. Se o candidato tiver o nome no SPC, no Serasa, ele já não vai poder fazer mais a prova. Ele vai ter que primeiro limpar o nome dele, tirar o nome dele do SPC e do Serasa, para depois fazer a prova. Então já começa por aí. Então vai verificar se o nome dele está no SPC e no Serasa. Alguns casos, não todos, mas alguns casos, alguns membros da ordem vai até o bairro daquele candidato, vai até a casa do candidato, na verdade, não na casa, mas na vizinhança do candidato, para perguntar como é o relacionamento do candidato, se ele é um bom vizinho, se ele dá um bom testemunho de crente, né? Se ele não faz contenda. Então já vai ter mais essa avaliação. Também vai ter uma avaliação por parte dos familiares. Né? O candidato, a ORMIBAN pede para que a esposa escreva uma carta, né, dizendo como é o relacionamento em casa, como aquele candidato é em casa, se ele é um bom marido, se ele é um marido responsável. Os candidatos que têm filhos numa idade, em determinadas idades, que já sabe ler e escrever, a ordem pede para que os filhos também escrevam uma carta dizendo como é o relacionamento com o pai em casa, se o pai é um pai atencioso, se o pai é um pai cuidadoso, se o pai é um pai responsável. Então ele já está sendo avaliado aí. E aí depois que o candidato ele é aprovado em todos os pré-requisitos da ordem de ministros e pastores, não ter nome sujo, ter um bom comportamento, um bom testemunho diante dos seus vizinhos, na sua própria casa, com sua esposa, com seus filhos, depois que ele passa por tudo isso, aí ele vai ser examinado. Então ele vai passar pelo exame, e se tudo der certo, ele for um aluno que estudou, que sabe mesmo o conteúdo e passar no exame, aí sim é que a ordem vai marcar a sua ordenação. E aí ele vai ser ordenado a pastor. Então a partir daquele momento que ele é ordenado a pastor, ele é pastor em qualquer parte do mundo. É um pastor batista nacional em qualquer parte do mundo. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Indonésia, qualquer outra parte do mundo. Aí ele é de fato um pastor evangélico. Lembrando que eu estou falando da denominação Batista Nacional. Então, só para desmistificar para quem, né, não conhece, não é simples ser pastor, tá? Não é simples ser pastor, eu tenho chamado e eu já vou ser pastor. Não, não existe isso. É preciso um preparo, é preciso estudar, é preciso buscar de Deus, é preciso estar em obediência às ordens e às orientações de Deus, tá ok? Então, respondendo a pergunta do título do vídeo, todo pastor é pedófilo
ou ladrão ou pedófilo? Não. Nem todo pastor é ladrão e pedófilo. Na verdade, muitos dos que são pedófilos e ladrões, que se intitulam pastor, nem pastor não são. Nem pastor não são. E aí pegam, se intitulam pastor, sai fazendo anarquia por aí, e aí depois o nome lá, pastor, né, o título pastor, sai estampado nos jornais. Então galera, eu espero ter respondido aí a pergunta pra vocês. Espero que você goste desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos para que essa informação possa chegar para muitas pessoas, porque de repente você tem um conhecido que às vezes está falando mal de pastor, às vezes está falando mal do evangelho, mas não sabe que para ser um pastor de verdade é preciso tudo isso. Então compartilhe esse vídeo para que essa informação possa chegar no maior número de pessoas possível, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida, né? E até a próxima. Valeu! Pessoal, eu tô editando o vídeo aqui e eu percebi que é necessário fazer um esclarecimento aqui, tá ok? Quem sabe você que está assistindo esse vídeo, você pode dizer, ah, Kleber, mas quer dizer que todo aquele que é pastor, que não fez um seminário, não é pastor? Não, não me entenda mal. Não é isso que eu quis dizer. Tanto na Batista Nacional, como na Batista Brasileira, como nas Assembleias de Deus, existem muitos pastores, aqueles mais antigos, né, que não fizeram um seminário, né, que não estudaram, mas são homens piedosos, homens de Deus, homens que foram chamados por Deus. Mas os tempos antigamente eram outros, tá ok? Os tempos antigamente eram outros. Muitos desses não tiveram oportunidade de estudar. Só que agora, no nosso tempo, é um tempo diferente. É um tempo onde a oportunidade e o acesso está para todos. De repente, a pessoa pode até não ter condições financeiras, melhor dizendo, para estudar. Mas nós cremos que Deus é aquele que abre portas, né, para você estar estudando. Eu, por exemplo, eu não paguei o meu seminário. Deus abriu uma porta, né, para que pagassem o seminário para mim. Então Deus acabou me honrando com isso, tá certo? Então, deixando mais uma vez claro, esse esclarecimento eu achei pertinente fazê-lo. Não estou dizendo que pastores antigos que não têm seminário não são pastores. Não, não é isso. Eu estou dizendo que pessoas que dizem, que supostamente dizem que receberam uma revelação de Deus e saem abrindo igrejas e ministérios por aí, eu estou me referindo a essas pessoas, né, que saem abrindo igrejas por aí à torta e direita, falando que é uma revelação de Deus, falando que é um direcionamento de Deus e não buscam estudar, não buscam se qualificar, tá ok? Eu espero que você tenha entendido esse esclarecimento e que Deus possa abençoar a sua vida. Valeu!